privatizado a sua gestão por melhor acompanhamento, por falta de recurso, por questão da dívida com o Estado, com o governo federal, e de uma forma assim. E para mim, e assim, tenho um respeito imenso por esse conselho, pelo espaço do controle social, mas é cômico, não tem nem outra palavra para usar, que é, ontem o Sindicato Médico já havia sido recebido, né, recebeu a secretaria. E desde 2024, a gente não tem resposta do que é esse tal de complexo de saúde mental. Aí agora a gente tem um PROA, que a justificativa é a falta de servidor, tem um concurso previsto, tem na meta do PES, concurso, falta de servidor, não teve concurso nesse último período, não tem a previsão de inclusão de de trabalhadores, né? E aqui a gente fala desse cuidado médico centrado. Eu sou psicóloga, e aí ó, assistente social, tudo, a gente está falando na Semana da Luta Antimanicomial. Desde quando, olha, eu me formei nesse processo já da luta antimanicomial, da reforma, entrei na luta, sou militante por causa da reforma psiquiátrica, por causa do Fórum Gaúcho de Saúde Mental. E aí a gente vê essa discussão absolutamente médico-centrada. Então, é um absurdo olhar isso e escutar isso aqui, porque é a falta de médicos, é a falta de psiquiatras. E a própria discussão que a comissão já fez sobre uma residência alocada dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é absurdo, que vai contra todo o formato de formação para profissionais da saúde na reforma psiquiátrica. Então, assim, acho que fui tentando só na... Então, eu acho que é isso, né? E a gente tem ainda... E isso a gente pode olhar para as escolas, nessa lógica de funcionamento. Todos esses lugares que estão em processo de privatização têm uma grandíssima placa lá na frente que diz que está tendo investimento do governo do estado nesse espaço, inclusive lá no São Pedro. E aí, hoje, de abril para o final do ano, 6 meses, 8, que seja, a gente tem um processo de privatização, de parcerização, dos sinônimos que o professor Alcide já traduziu lá para a gente no estudo dele. Então, assim, qual é essa política que está sendo feita no governo do estado, que aqui vocês são representantes, e está na saúde, está na educação, está na assistência, né? Qual é esse tipo de política de saúde que está sendo executada por esse governo? E o que está sendo feito com a saúde e aqui com a saúde mental? Enfim, é um absurdo e muito triste da gente ter... Eu fui até buscar, né? A gente teve falta de plenária para explicar o que era o complexo de saúde mental e foi feita uma gigantíssima propaganda do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que era lindo, que era um espaço cultural. E eu lembro de todo mundo desacomodado nessa plenária em 2024, eu até não tenho a data, dia 28/11/2024, que era o sonho do São Pedro. E aí, o que é esse sonho hoje, né? O que é isso aqui que está virando? O que é esse pesadelo? Então, muito obrigada. Eu só. Peraí, deixa eu me preparar. Calma. Não me derruba. Não, eu vou falar aqui. Estão me ouvindo? Não precisa perguntar isso. Letícia, Lisiane, Emanuele e Lara, né? Hoje estamos bem incomodados, só mulher, né? Só mulher. Poder estar com as mulheres. A gente não precisa de apresentações, eu só vou me descrever para que a gente registre. Sou um senhor de 64 anos, calvo, cabelo branco, poucos que tem, de óculos, e estou de roupa nova todo dia, azul marinho. E aí, essa calvície está representada na juventude da Mariana, né? Que já é antiga ainda. Entendeu? Olha como esse tempo passa. Tá? E aí, quando eu olho para os cabelos brancos da Sandra Fagundes, vejo que o tempo passou mais ainda, né, Sandra? E aquilo ali não é velhice, é charme. Tá? E aí, quando eu olho para ti, Sandra, eu me lembro do cais mental. Ali no centro. Cais mental. A casa existe ainda, Sandra. Nós pousamos lá em Viamão, antes da Letícia chegar, o cais mental debaixo, a casa era debaixo de uma figueira,
numa colina. À esquerda, quem desce, a unidade básica central da cidade de Viamão. Está lá a casa aí. Então, isso não, a gente não está aqui para se auto-apresentar, para medir o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós estamos aqui porque a gente defende um projeto político. E esse projeto político não atende a lei antimanicomial. Eu quero eu tenho que criticar, né? Mas eu vou criticar. A proposta que a gente quer, e quer para que esse plenário aprove, é a retirada desse processo. Não sei o que vocês chamam lá dentro da secretaria. A retirada dele é a disposição de discutir a utilização de São Pedro. Aqui a gente já vislumbrou várias coisas. Eu também tenho as minhas ideias sobre o São Pedro. Eu só sei que ele não pode sair da mão do Estado. Como esse prédio que a gente está usando agora também não pode sair da mão do Estado. Porque a gente está sendo despejado daqui, porque o Badesul vai sair daqui. É isso? Não é isso? Para onde vai esse prédio? Como que a gente pega os próprios do Estado e faz o que a gente bem entende numa gestão de governo? Essa é a discussão. E a nossa tese está referendada por dados. Quando o professor Alcide vem aqui e diz que a privatização faz mal à saúde, está comprovado ao longo da história. E a gente fez um exercício histórico hoje, né? Para mim, pelo menos. Eu fui de manhã para Taquara, né? Ainda bem que Taquara é pertinho. Eu levei mais tempo para descer a Lomba do Sabão do que para ir a Taquara. Só para a gente imaginar o caos que é o trânsito de uma grande metrópole. Então, a gente chega aqui e os exemplos que a gente traz comprovam os estudos que o professor Alcide fez, já provou e já apresentou aqui. A privatização faz mal para a saúde, não dá certo em lugar nenhum do Brasil, e o Estado tem que se refundar em termos estratégicos na saúde pública. Tem que se responsabilizar. Também. Nós tivemos agora, semana passada, em Uruguaiana. Aí, e a gente foi viajar de madrugada. Cheguei quadrado lá em Uruguaiana. São 12 horas de ônibus, ou de carro, né? Não, mas é um risco tu ir de carro, né? E aí, a gente parou na madrugada para tomar café lá num bar desse de beira de estrada. Aí, quando a gente voltou pro ônibus, Letícia, sentou um senhor do meu lado. Minha cadeira está quebrada, tá? O ônibus é privado, viu? A cadeira está quebrada. E sentou do meu lado. E aí ele abriu o coração dele para mim. Eu estou indo a Porto Alegre fazer um tratamento de câncer. Quando ele me disse isso, eu parei de conversar, porque eu me senti mal em puxar assunto. E aí ele me disse que ele estava desde na noite anterior. Então, mais ou menos 72 horas. Ele estava dentro daquele ônibus para fazer 10 horas aqui na Santa Casa. Então, isso é regionalização da saúde. Nós temos, enquanto Estado, trabalhar a questão da regionalização da saúde. Aí, agora de manhã eu fui a Taquara, que pertinho. Aí o hospital lá de Taquara é do hospital aqui da Zona Sul, aqui, da Zona Leste. Vila Nova. Aí toda a pessoa diz, é o Vila Nova que gerencia o hospital de estamos bem gerenciado. Isso é dinheiro que vai, e aí não tem modelo de gestão, não tem modelo de saúde, porque não tratam a linha de cuidado. E quando a gente traz o debate de São Pedro, a gente está dizendo que tem que ter a linha de cuidado. E tu conhece, como eu conheço, a população que foi desindustrializada de São Pedro. Lá em Viamão tem 1 ou 2 casas. 4 casas. 40 pessoas, mais ou menos. Ou 20, não sei quanto que está por casa lá. Tá? E aquelas pessoas, eu cuidei da FEBEM. E aí, essas pessoas são as pessoas que usam diretamente a saúde mental. Aí as redes de saúde dos locais, não, manda para o CAPS. Manda para o CAPS. Não é assim, manda para o CAPS. Nós temos que ter modelo de atendimento. Tem que ter a rede de saúde, tem que estar interligada. Tem que ter linha de cuidado.
Então, nós estamos apresentando aqui e provocando o Estado para que ele venha para o debate, que é necessário a gente fazer esse debate. Então, para fazer o debate, retira. Vamos recolher as armas. Retira o projeto que a gente vai, que a gente quer discutir o modelo de São Pedro. Só um pouquinho, só para me concluir. Tá? Retira o projeto que a gente discute a utilização de São Pedro, porque proposta para usar o São Pedro, a gente tem. E não precisa se desfazer da estrutura pública, que é estratégica para o estado do Rio Grande do Sul e é estratégica para a cidade de Porto Alegre. Está no coração da cidade. Então, é necessário que a gente possa também estar dialogando com isso. Então, esta é... Tem um viés aqui importante que é necessário corrigir. O projeto não está colocado. Não está colocado para votar. O processo está lá. O processo está lá, retira o processo. Essa é a provocação. A razão do processo estar no SEI é porque a ferramenta de circular, primeiro lugar. Não, a intenção política dele. Quando você coloca um processo no sistema, tu tem a intenção de... Essa é a diferença de compreensão. A grande intenção é dar uma solução melhor. Agora, está ali, é que acho que não estava na hora que eu mostrei o slide. Próximo passo, discussão com as partes interessadas. Foi antecipada a discussão das partes interessadas. Não tem nada para votar, se vai fazer, se não vai fazer. Não foi para núcleo de governo ainda. Não tem isso. A primeira parte é a discussão com as partes interessadas. E o conselho é uma das partes interessadas. O grande objetivo é o complexo de saúde mental que a Mariana estava perguntando aqui. É sobre isso. Já fumaça pouco. Então essa... Me desculpa, eu não posso tratar assim as coisas. Porque se onde a fumaça fogo não serve para mim que sou servidora pública. Me desculpa. Eu, antes de mais nada, represento aqui também servidores públicos que entraram por concurso, que trabalham, que são... E, aliás, desafio outros médicos exclusivamente SUS, que é o meu caso. Eu sou uma médica exclusivamente SUS. Então, essa discussão toda de quanto custa e tal, não me serve, não me cabe pessoalmente. Mas acabou de porque já tomei minha decisão. Então, assim, eu vou descontar meu tempo, tá mesmo? Porque a doutora Letícia usou uma parte do meu tempo. Então, assim, para mim concluir, tá? Além dessa questão da retirada do processo, tá? Lá do site do governo, nós queremos discutir a questão do concurso público. Foi bom você falar disso. Nós precisamos instrumentalizar o Estado via concurso público. Nós precisamos, para o São Pedro e para outros setores da Secretaria, concurso público. Isso é uma outra questão que está vinculada a esse debate. Obrigado. Só um pouquinho, Tamara, só um pouquinho. Se é essa questão, senhores, eu lamento, mas eu não lancei minha candidatura a governadora do estado ainda, tá? A gente aguarda que eu vou ter que constituir este lugar nos próximos 4 anos e me candidatar, então, da próxima. Certa mulher deputada. E daí, se ela aparecer, ela vai ter aquela questão. Para explicar, em primeiro lugar, não Vai ser. de atenção à saúde. De maneira nenhuma. Isso a Miriane está lá atrás, quietinha, se aguentando quietinha, né, que eu conheço. Mas a gente está, tudo bem, vamos fazer a discussão conjunta entre as políticas de saúde mental e a inserção dos hospitais nisso. Ninguém está negando. E também não se quer acabar com a rede que já está posta e que está colocada. Vamos discutir também, não tem problema, não é isso. O problema é que existe uma dificuldade, e aí a gente tem que ter essa presença de espírito com os próprios profissionais de saúde, a própria carreira médica. Eles querem fazer bico, mas eles chegam a fazer 80 horas trabalhadas. Quem consegue trabalhar 80 horas? Mas eles conseguem demonstrar. Os médicos, eu estou falando,
Isso é um burnout total. Você também consegue trabalhar e não morrer. Exatamente. Então, mas é o perfil desses profissionais. Todos nós temos. Chapado de remédio. Eu tive burnout com 60. Não Bom, consegui então, sobreviver. mas o que acontece é isso. A gente tem que ter também uma maior consciência das instituições hospitalares que se negam muitas vezes a ter leito de saúde mental por causa dos problemas infraestruturais que eles têm que equipar os seus hospitais. Eu não estou dizendo que o paciente psiquiátrico tem que ficar deitado numa cama e não pode caminhar. Pelo contrário, ele tem que caminhar, ele tem que socializar, mas as instituições também têm que se preparar para receber esse paciente, porque não é uma mão de obra normal que atende um leito clínico normal, certo? Comum, não vamos dizer a palavra normal, que eu acabei de falar uma grande bobagem, um leito de clínico, certo? Mas é isso que a gente tem que conversar também. Até que ponto os hospitais colaboram para que a gente possa chegar a dizer, olha, não precisa mais de leito pediátrico porque agora está sobrando. Não está, está faltando. Tanto que nós somos referência para isso. Eu vou procurar esse relatório que vocês me entregaram. Eu já pedi aqui para a assessoria lá localizar, porque a Letícia não se lembra de ter recebido, mas eu vou procurar o que foi feito. Pode ter a direção do hospital. Então, pessoal, vamos, nessa discussão a gente não pode se armar do argumento que nós estamos acabando ou estamos acabando com a rede de saúde mental. Não estamos. Ah, nós estamos querendo nos livrar de um patrimônio. Não estamos. A placa que tem lá, que tu viste, é estrutural, é de obra. Estão fazendo com que os locais onde os pacientes estão não caia na cabeça dos pacientes. Onde tem todo um patrimônio histórico envolvido, que é a parte da frente, que ele está tombado, nós temos a obrigação legal de manter. Vai ser hospital ali? Provavelmente não. Tá? A placa que tu viste é da ATUT. A ATUT é a Associação de Reciclagem do Hospital. Não, a placa não é nem da ATUT, é de resíduos, tá? Porque existiam várias obras inacabadas ou pendências do hospital e que elas foram sendo resolvidas aos poucos. Então, a gente consertou o telhado do almoxarifado, que caía sobre as cabeças, consertamos o telhado da TUT. A TUT é uma usina de reciclagem onde trabalham pessoas que têm transtorno mental, enfim, que já foram ou não pacientes internados no hospital. Ela é coordenada por um assistente social. Ele faz um trabalho belíssimo. Então, assim, eu ouvi algumas expressões de jardinzinho, etc. Eu quero dizer para vocês que, embora para alguns pareça brincadeira algumas coisas que a gente faz lá, elas não são brincadeiras, elas são trabalhos muito sérios, com base científica, com um empenho muito grande daqueles trabalhadores. O jardim sensorial não é um jardinzinho, não é uma brincadeira. Hoje está sendo colocado um isolamento acústico naquele jardim todo em árvores, que foi planejado por um engenheiro ambiental. É uma parceria com o Jardim Botânico, então a gente tem parcerias, a gente envolve sociedade civil, não é do jeito que está sendo dito aqui, vocês me desculpem, tá? Os usuários não vestem mais uniforme, as pessoas são bem tratadas lá, pouquíssimas contenções mecânicas, embora a contenção mecânica, em algumas situações, tenha que ser utilizada. Não tem, faz horas que eu não vejo um paciente dentro de sala isolada ou SO, e estão trabalhando nesse sentido, sim. Né? A maior parte dos enfermeiros e profissionais de enfermagem que veio dessa última seleção para o Estado, para a Secretaria de Estado, foram alocados no São Pedro para colocar o São Pedro numa condição melhor de cuidado. Né? Então, eu não quero que passe aqui por esse fórum a ideia de que lá não se está trabalhando adequadamente ou dentro de condições melhores do que já foram, não são as ideais. Agora, a gente que olha como administrador do lugar, eu não posso
seria muito mais fácil para mim eu estar quietinha sem fazer nada esperando dezembro. Porque todo mundo aqui sabe que em janeiro, né, eu pego as minhas coisas, que são poucas, porque eu não costumo sentar a cadeira em lugar nenhum, então eu não levei o mundo para dentro da sala que eu trabalho. Eu só pego 2, 3 livros que eu tenho lá que eu recebi assinados e vou para o meu sanatório para Partenon, sento lá, a agenda vai estar aberta me escutando. Eu podia simplesmente não fazer nada e deixar passar. E não é essa a minha ideia. Mas o hospital tenho feito e temos trabalhado bastante para ele atender com dignidade. Estamos implantando, já temos uso de drogas, sim, biomédico, sim, mas necessário, sim. Drogas de depósito, de mais modernas, enfim, que são melhores para as pessoas utilizarem, de aplicações de longo período, para as pessoas não precisarem ficar tomando remédio todo dia, não depender de uma série de coisas que estão acontecendo, tá? De cuidado com as pessoas. Então, eu preciso que isso fique registrado, tá? Está registrado, porque a gente está gravando, né? Você, uma ata bem descritiva. A Emanuele tem uma proposta de encaminhamento, e a outra proposta é a gente fazer de novo essa discussão, né? Mas com um retrato do Estado inteiro e das... Da política rede. completa. Sim, da política de saúde mental é outra. E a gente enxergar a rede. Tem muita falha na atenção básica também. Eu acho que eu pensei assim numa ação talvez preparatória para esse segundo momento, que é da gente combinar talvez de uma comunicação, enfim, mais rápida, assim, também efetiva, assim, entre a Comissão de Saúde Mental e vocês, assim, para que a gente pudesse analisar algumas informações na Comissão de Saúde Mental, né? Por exemplo, a distribuição dos leitos em Hospital Geral do Estado, a distribuição dos leitos em hospital psiquiátrico também no Estado, a origem dos usuários que estão internando no São Pedro, né? E a gente poder ter um momento, ter acesso assim mais facilitado. A gente sabe que tem muitos deles estão disponíveis, mas a gente nos facilitasse o acesso a algumas informações para que a gente possa cruzar os dados na Comissão de Saúde Mental e fazer talvez uma ação preparatória para um outro momento aqui na plenária de discussão mais ampla assim, dessa... São Pedro, tranquilamente, se tu quiser, depois a Inara te dá pega meu WhatsApp, Tá. e aí tu vai falando ali comigo, eu vou te dar, tá? Acho que é nisso. Tem a Liane consegue participar, né? Mas é isso, tem também, são, né, setores diferentes, ali do estado, né? É importante o DRE também, porque eles expõem a necessidade para nós, né? A regulação, ela vem pelo DRE, o DRE apresenta no nosso gerente e a gente aceita. Então, tem uma parte que a gente não consegue enxergar. Mas no São Pedro, super tranquilo, inclusive, se tu quiser, ir de novo lá e a gente conversar, vai ser um prazer te receber. E aí te mostrar todo o mapa certinho, de onde vem, quem é que fica mais tempo, quem são os municípios que têm mais dificuldade de ter seu usuário de volta, e a gente tem isso também, né? Municípios que a gente luta muito para ter o usuário de volta, e a gente pode mostrar com mais clareza, assim, mais assertividade. E dos esse troço aqui do outro, tem que iniciar, você tem que iniciar. E depois a gente descobre. Mas o que eu ia dizer, essa questão de que precisa trazer uma nota é muito importante. Uma coisa também importante que a gente de olhar. Então, é o seguinte, assim, os municípios que têm uma rede menor são os que pedem mais para internar, sabe? Deve ter, professor Alcides, que está por aí também, uma relação de causalidade entre esses efeitos, entendeu? Redes mais robustas e maiores, com mais equipamentos, em tese devem demandar menos. Então, acho que os dados da regulação é importante para pensar quem são esses pacientes também que vêm para o São Pedro.
E se, por exemplo, Perfil. e se, por exemplo, um CAPS 3, 24 horas no litoral, não era uma coisa que ia resolver, entendeu? Essa demanda que chega também lá para a triagem. Então, assim, acho que os dados da regulação, concordando aqui, mas pensando em encaminhamento da comissão, é importante. E daí eu queria aproveitar só para dizer que a comissão é aberta, né, gente? Então, para também ter mais participantes na comissão para nos ajudar nesse trabalho também, porque somos poucos. O Rodrigo só vai fazer algo administrativo, né? Porque a gente acabou as inscrições, tá bom? Exatamente. O olho dele, se não é, já virou. Vou continuar no mérito. Mas, Emanuele, com relação ao encaminhamento, eu acho que mais eficaz e resolutivo, a comissão, pode até ampliar a comissão com outras comissões, talvez, mas isso a gente acerta internamente, mas seria importante sistematizar várias perguntas, questionamentos que vocês todos têm, todos inclusive plenário, comissões, e encaminhar para a Secretaria Executiva, para a diretora, para a gente abrir o processo administrativo e encaminhar para a Secretaria. Porque essa interlocução no WhatsApp da jornalista, no WhatsApp da diretora-geral, isso eu pulverizo a informação. E a ideia é sistematizar a informação. Então, eu recomendo que até a próxima, talvez até a próxima reunião da Comissão de Saúde Mental, se articulem entre as comissões e com a Comissão de Saúde Mental, tá, Emanuele? Para vocês conseguirem fazer um rol de perguntas que a gente consiga encaminhar para a Secretaria e aguardar as respostas. Porque a partir das perguntas registradas e as respostas esclarecidas, a gente subsidia a próxima plenária, do dia 11. Caso seja dia 11 de junho. 11 de junho já tem. Então, já temos. A próxima depois dia 11 de junho. Eu não sei a data agora, mas é daqui a duas plenárias. Daqui a duas plenárias. Então, acho que seria importante esse encaminhamento. Obrigado. Né, que foi, estava lá no fundinho, falaram, eu recebi laço da Secretaria de Saúde, da Política Estadual de Saúde Mental, servidora, e eu componho a comissão, né, eu sou representante da gestão na Comissão de Saúde Mental. E queria falar que acho uma boa ideia, eu tive um pouco mais perto da comissão, né, acho que quando ela foi reconstituída, né, estava participando mais assiduamente das reuniões, e não consegui participar mais, não estava conseguindo mais acompanhar todas as reuniões, mas queria dizer que consegui comprometer. Queria aqui, então, comprometer, né, de voltar, né, para a gente participar, né, enquanto gestão, mais ativamente, né, mais assiduamente da comissão. No início da comissão, a gente trouxe vários dados que foram pedidos com essa comunicação mais próxima, né, fizemos apresentações, fizemos formações, né, apresentando a rede. Então, dizer que com esse, né, repactuar isso, né, nosso compromisso para poder fazer essa reaproximação. E também dizer que no nosso site da CES existe um link com georreferenciamento de saúde mental do Estado. Serviços federais, todo o Estado, todos os serviços da nossa rede. Oficinas terapêuticas, acompanhantes terapêuticos. As leitos também está lá. Então, se botar saúde mental CES-RS, né, no Google, vai dar na página do site da CES que tem esse link, onde tem mapeado por mapa, né, por georreferenciamento todos os serviços do Estado. Então, é bem fácil de ter acesso a esse dado da rede. Foi um trabalho da nossa equipe já de construir esse instrumento e tornar público todos os serviços existentes. Mas, independente disso, a gente pode, né, eu trazer assim, mais para a comissão, como a gente já fez antes, né, instrumentalizar, trazer dados, fazer, qualificar assim, essa comunicação. Obrigado, Miriam. Tem muita gente que perguntou, inclusive, qual era o número de leitos e tal, e que ela acabou de explicar, que eu acho que não ouviu. Bom, a gente já tem os encaminhamentos, tá, para seguir nesse assunto, não se encerra aqui. Avaliar e a comissão vai se debruçar sobre isso. Até podia conversar, convidar a Sandra Mara para fazer parte da comissão, você está na comissão, tá? A Conceição também, Sandra Fagundes. Não precisa ser conselheiro para estar nas comissões. E já vamos passar para os assuntos gerais, a Paola é primeiro escrita, depois o Valdemar e o Alfredo
Deu a chance. Mas enquanto a Paula vem vindo, só para dizer para vocês que a gente está com dificuldades com relação às comissões, às várias comissões. Depois acho que o debate também vai dar um toque sobre isso. Eu quero dar devolução de 2 assuntos. Um foi sobre a denúncia que a gente fez há semanas atrás, que a Comissão de Fiscalização fez, né, contra o município de Canoas em relação ao HU, dos 5 pacientes que estavam lá alojados indevidamente naquele hospital que não tinha o serviço de cardiologia. Dos 5 pacientes que a gente encaminhou para o Ministério Público Federal, que não aceitou a denúncia, e fez a gente reencaminhar para o Ministério Público Estadual, que até hoje estamos esperando sentado a resposta, dos 5, o paciente mais agravado, aquele que teve 3 paradas cardíacas, faleceu há 10 dias. Apenas um dos 5 conseguiu fazer o procedimento. Quantos? Dos 5, um morreu. O mais agravado morreu. Não tinha como, né? Estava na cara que ia morrer. Sem atendimento especializado, não tem como sobreviver daquele jeito. Cateterismo? Todos eram cateterismo. Todos eram cateterismo. Dos 5, um faleceu. Um único conseguiu fazer o procedimento do Instituto de Cardiologia via Defensoria Pública, que depois nem sabia que já tinha feito. É tão, olha, maluco a coisa que acontece aqui nesse estado, que ninguém sabe o que um faz. A Defensoria Pública não sabia que ele já tinha ido para cardiologia via judicial para fazer o procedimento. Ele fez em 24 horas. Saiu do HU, entrou no cardiologia, no outro dia estava em casa, lindo, maravilhoso. Os outros 3 que restaram, 2 foram para casa para esperar a morte, tá? Que não teve que fazer, não foram regulados para outro lugar, e um segue lá internado. Então, é esse o estado maravilhoso que nós temos de saúde, pelo menos em relação à questão CARI. E isso, essa denúncia ela não foi só para o Ministério Público Federal, nós falamos em reunião com a Secretaria, que disse que estava acompanhando, que não sei o quê, toda uma história. E assim, gente, eu não dormi. Eu e o Rodrigo nos prestamos como vamos, nós não ganhamos um puta tostão para fazer isso. Eu não dormi, eu não ganho nada para fazer isso. A gente passou uma semana escrevendo violação de direito, legislação, violação de direito humano, e simplesmente ninguém nos deu conta. Agora se está suscitando a possibilidade de federalizar Canoas, mas o que nós ouvimos do Estado, dos representantes do Estado em reunião não podemos fazer nada porque Canoas é atenção plena. Já estamos acompanhando, mas também não se dignaram a querer saber quem eram aquelas 5 criaturas lá no HU, comendo comida com larva, porque eu tenho tudo documentado aqui na secretaria, tudo. Ninguém se dignou a querer saber. Então, eu sou obrigada a falar indignada, gente. Porque eu, como assistente social, a minha missão de vida é denunciar a violação de direito humano no SUS. Não é a única que eu faço, não é o único tema que eu faço, mas esse é um dos. E a segunda coisa que eu queria falar, que é graças a essa minha veia maluca de denunciar até não poder mais, em abril desse ano, o governo federal entregou, depois de 4 anos prometendo, tá, o memorial em memória às vítimas da pandemia de Covid no Rio de Janeiro, 4 anos, tá? Também entregou, depois de 3 anos discutindo direto, e nós denunciamos aqui, né, na área desde 2022, ainda era governo federal do Bolsonaro, do maldito que não pode falar, mas eu falo, tem que falar, tem que dizer quem é o algoz, quem é o criminoso, né? A gente tem que falar o nome do criminoso. Enfim, desde 2022 a denúncia saiu daqui, deste controle social, finalmente está publicado no SUS e a gente tem que fazer um debate. O guia de manejo das condições pós-Covid está publicado para todo o Brasil, para toda a rede SUS. Vamos usar isso? Como é que nós vamos fazer? O governo estadual e os municípios têm que se adequar. Agora a gente tem que aprender a lidar com a Covid, que já tem 6 anos. Né? E, por fim, a última
iniciativa do governo federal, ainda em abril, foi sancionar a lei aprovada na Câmara, Congresso Nacional, do Dia Nacional em Memória às Vítimas da Covid-19, que nós, aqui no Rio Grande do Sul, já fazemos há muito tempo, muito antes de ter lei, e que fazemos no Estado, né, graças à lei também aprovada na Assembleia Estadual do deputado Pepe Vargas, que é nosso fiel parceiro aqui nessa temática. Então, para dizer uma coisa, gente, ou a gente luta ou a gente luta. Não tem outra opção. E também, uma outra coisa que eu queria falar, não adianta a gente ficar batendo boca, falando coisa para quem não vai responder. A gente tem que falar para quem tem que responder. Quem tem que responder aqui, esse assunto da saúde mental, da política estadual, é a secretária. Tem que vir aqui responder e dar conta da RAPS para a gente. Como que está funcionando, quais são os equipamentos, por que aumentou, a população aumenta e os equipamentos diminuem? A gente está sabendo e tem pesquisa da UFAL, eu trabalho na academia, eu trabalho na Federal da Ciência da Saúde. Eu atendo aluno com ideação suicida toda semana, que não é atendido no SUS, que é absorvido pelas universidades federais, que agora são obrigadas a dar conta da saúde mental, da creche, da moradia, de tudo. Porque o Estado não faz o que tem que fazer. O Estado não cumpre a lei. E a reforma psiquiátrica é antiguíssima. Quando eu fui estagiária do Ministério Público em 1900 e bolinha, a gente denunciava já para o MP que não fazia nada. E seguíamos violando o direito. O debate não dá mais para ficar só aqui no babá. Nós vamos ter que ir para cima do judiciário para dizer, vamos cumprir ou não vamos cumprir? Vamos fechar manicômio ou não vamos fechar manicômio? Vamos fazer o que a lei determina? É esse o debate. Obrigada. Paola, e essa denúncia com relação ao Araú também teve uma audiência na Assembleia com relação a isso, né? Que até eu me lembro, Cartaz Grande, estava lá na série, a gente estava lá, que era Pare e nos mataram. A nossa parte a gente vê, né? Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Valdemar, você. Boa tarde, Valdemar, casaco marrom, calça azul. E por causa dos meus lindos cabelos pretos, me apelidaram de escovinha. Eu adoro tanto meus cabelos pretos, né? Que são naturais. Né? Aí acharam que eu tinha que ser apelidado de escovinha e pegou. E eu mando pintar uma mechinha de branco para ficar mais legal ainda. Mas dizer para vocês que a gente tivemos no sábado, terceiro congresso da FEGAMEC, que é a Federação Gaúcha das Associações de Moradores, e eu fui reconduzido a presidente por mais 3 anos. E aí dizer para vocês também que, como dizia o Gildo de Freitas, né, o Tamar não está ali, lá em Viamão, vou continuar aqui aprendendo e ensinando. A Inara falou aqui um pouco, vou dar um pouco de sequência na fala da Inara aqui sobre a questão das comissões. A gente está precisando muito da ajuda das entidades para nos ajudarem nas comissões. Principalmente a Comissão de Educação Permanente, que é uma comissão super importante, está precisando de conselheiros, de pessoas que nos ajudem lá para fazer a discussão. Essa pauta de hoje é uma pauta importantíssima. Eu até ia dar um exemplo ali de cuidado e liberdade com eles, não para eles, cuidado e liberdade com eles, né? Mas enfim, não deu tempo. Mas acho que a fala da Sandra e da Marlene ali exemplificaram muito bem essa questão. Então, essa pauta de hoje comprovou a importância e a necessidade daquilo que a gente faz
e precisa ampliar as visitas aos municípios, Rodrigo. As formações dos municípios, o Participa Mais, que faz oficinas, né, do IAPO, que é o Chuí, todo o Brasil, e a gente tem essa convicção, Roger, que a gente está fazendo história com o Participa Mais. Está fazendo história. E a Comissão de Educação Permanente, a gente tem que ter o cuidado de dizer que não é eu que acompanho, mas a Comissão de Educação Permanente, ela acompanha as oficinas do Participa Mais para falar do controle social, da participação popular. Então, vocês veem a importância que tem essa comissão. Aliás, ela é planejada, né? Foi planejada aqui nessa sala, né? Planejada aqui nesse ato, a Comissão Nacional de Educação Permanente, vários municípios que a gente ia fazer. Então, assim, ó, essa discussão aqui hoje foi uma discussão importantíssima. A gente precisa fazer ainda mais formações no interior do Estado, preparar os conselheiros para que eles enfrentem essa discussão. Tem que estar preparado, qualificado para fazer esse tipo de debate e outros que aparecerão. Então, a gente convida as entidades aí para que nos ajudem aí, ajude o Conselho, para que a gente possa fortalecer as comissões e fortalecer o Conselho. E também fortalecer o interior do Estado, que precisa tanto. Essa semana passada era para mim estar lá, deixei o Rodrigo empenhado em São Lourenço, deixei a Inara empenhada lá em Uruguaiana, era para mim estar lá. Acabei não indo porque eu estava muito envolvido com o Congresso aí, mas deu tudo certo. Estamos aqui e esperamos mais gente para nos ajudar nas comissões, para que a gente possa ampliar nossas visitas e formações também no interior do Estado, capacitando e preparando os conselheiros para fazer o enfrentamento com a gestão, que é muito importante. Obrigado. Obrigado, vamos falar. Então, vamos falar de comissão? Alguém pode falar da comissão? Se não, gente, foi uma grande plenária, a sétima plenária ordinária. A próxima plenária será 11 de junho, dia 4 é feriado, né? Quinta-feira é Corpus Christi. 4 de junho é feriado, é Corpus Christi. Então vai ser feriadão, né? 4 de junho. Então, essa plenária será 11 de junho. Possivelmente, a gente, talvez a pauta seja a questão da política. Fica sempre para fazer previsão para isso. E não é fácil, né? Então, para não pensar mais no mundo, e agora encerrada essa plenária já aqui não precisa estar baseada.